Olá, tudo bem? Nossa aula de hoje de língua portuguesa, eu vou falar sobre sílaba. Então, quando pronunciamos as palavras em voz alta, ouvimos as partes que acompanham, não é isso? Que acompanham elas. Então, essas partes dá-se o nome de sílaba. Então, não, é como você pronuncia a palavra, por exemplo, carro. Então, essas partes que você formou a palavra carro, dá-se o nome de sílaba. O que é sílaba? Sílaba é uma emissão de voz completa representada por um ou mais fonemas. Não é isso? Então, a sílaba ela é formada por um ou dois, três, quatro ou mais fonemas. Ou seja, quando eu falo mel, então você observa que eu abri somente minha boca uma vez. Então o som que saiu é que é formada essa palavra, não é isso? Então, mel é uma palavra e tem somente um som, não é isso? Então, toda sílaba tem que ter vogal. Então, só consoantes você não vai formar sílaba. As consoantes têm que vir juntas com a vogal para poder formar sílaba. Cada palavra pode ter uma ou mais sílabas. Então, as palavras elas são diversas, né? E são diversificadas, podendo ter uma sílaba, duas, três, quatro ou mais sílabas. Então, quanto à classificação das sílabas, ela pode se classificar em monossílaba, dissílaba, polissílaba e trissílaba. Então, monossílaba, palavra que tem somente uma sílaba. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho a palavra eu, pá e um. Você observa que eu não fiz separação dessas palavras. Por quê? Porque elas são palavras monossílaba. Então, palavra monossílaba só tem uma sílaba. Então, não se faz separação. Dissílaba, palavra que possui duas sílabas. Então, as palavras de sílaba são todas aquelas que têm duas sílabas. Aqui no caso, balde. Balde, aí você observa que eu separei a palavra, não é isso? Então, ela tem duas sílabas. Livro também foi separada. Então, quando a palavra tem duas sílabas, ela pode ser separada. Quando tem somente uma sílaba, ela não se separa. Então, aqui as palavras de duas sílabas são chamadas de dissílaba. Trissílaba, palavras que possuem três sílabas. Aqui no caso você vê a palavra buraco. Quando eu pronuncio buraco, então você vai abrir sua boca 3 vezes para pronunciar essa palavra. Então, palavras que possuem 3 sílabas são chamadas de trissílaba. Polissílaba, palavras que possuem 4 ou mais sílabas. Aqui no caso você vê televisão. Então, televisão é uma palavra de 4 sílabas. Então, ela é uma palavra polissílaba. Então, esse é o nosso conteúdo de língua portuguesa. Sílaba, certo?